Então, eu escrevi aqui no quadro, depois do quadro eu passo no caderno para gravar um vídeo, né? Daí eu passo numa folha e deixo guardada para não se perder o que Deus me inspira para mim escrever, né? Isso é tudo inspirado por Deus, né? O que eu escrevo, né? E daí gravo o vídeo também, né? Escrevo, gravo o vídeo, né? Então, diz assim: você ia diretamente na igreja, agora você não está mais frequentando. Não estou mais frequentando os cultos, como de costume. A igreja sente a sua falta, o pastor sente a tua falta, a missionária sente a sua falta, as pessoas que frequentam a igreja também sentem a tua falta. Aí você diz ou pensa: é bom que o pastor e a missionária sinta a minha falta, para eles me dar valor. Aí você diz ou pensa, né? As pessoas que frequentam a igreja sentem a minha falta. Elas não pagam minhas contas. O que importa, o que interessa, o que me importa, se elas sentem minha falta? Elas não pagam a minha conta mesmo, não pagam minhas contas mesmo. Que sinta falta. Isso não me interessa. Por quê? Sente minha falta se não paga minhas contas. Veja aqui. Mas os pastores sentem a tua falta. A igreja e os irmãos que frequentam a igreja sentem a tua falta. Se o pastor, a missionária, as pessoas que frequentam a igreja sentem a sua falta, imagina Deus. Imagina Deus se não vai sentir a sua falta. E você não vai na casa dele. Ou você ia 3 vezes por semana. 4, 5. Você ia 5, 6 vezes por semana. E aí você começou de 5 vezes e 3 vezes. De 3 vezes você começou a ir 2 vezes por semana. De 2 vezes por semana você começou uma vez por semana. De uma vez por semana você começou a frequentar a igreja a cada 15 dias. E agora, uma vez por mês. E a igreja é a casa de Deus. Imagina só se os pastores, os dirigentes da igreja, até as pessoas que frequentam a igreja, que não são obreiros, só frequentam a igreja, sentem a sua falta. Imagina Deus que é a casa dele. Imagina quando a gente não vai na casa do pai, fica vários meses sem ir na casa do pai. O pai da gente, mãe da gente, sente a nossa falta, né? Eu não tenho mais mãe, não tenho mais mãe viva, mas eu tenho pai. Então ele sente a minha falta quando que eu fico muito tempo sem ir. E imagina Deus, que a igreja é a casa de Deus. E imagina Deus, se as pessoas sentem a sua falta, sente a minha falta se eu não vou. Que elas não são nada nossa, não são parente, não são pai, não são mãe, não são irmão, não são parente, não são irmão de sangue. Então eles adotam a gente como irmão, né? E eles estão tão apegados na gente que a gente começa a faltar os cultos, não ir mais nos cultos, eles sentem a nossa falta. E imagina Deus, né? Imagina Deus o quanto que ele sente a nossa falta. Eu me coloco no meio também, né? Já pensou se eu também deixo de frequentar a igreja? Quanta falta, como eles vão sentir a minha falta. As pessoas sentem a minha falta. Imagina Deus. Deus sente a nossa falta. A falta da nossa presença lá. Então, e daí você diz: as pessoas não pagam minha conta.
O que me importa se ela sente minha falta? Ela não paga a minha conta mesmo. Aí você vai dizer o que para Deus? O que você vai dizer para Deus? Se você responde assim ou pensa assim das pessoas que sentem a sua falta, o que você vai dizer para Deus? Se Deus chegar a se queixar com você, ou através de outra pessoa, ele falar e dizer, ó, eu sinto a falta daquela pessoa na minha casa. Você vai responder o quê? Vai mandar que recado para Deus? Que recado você vai mandar para Deus? Hein? Que recado? Que recado você vai mandar para Deus? Para as pessoas você pode mandar recados. Ah, elas não pagam a minha conta mesmo? Não quero nem saber o que aquelas pessoas... Hein? Se sente minha falta ou não sente, eu não estou nem aí. Mas e Deus? Que recado você vai mandar para Deus? Se ele sentir a sua falta e se ele falar, se ele mandar um recado para você, o que você vai dizer para Deus? Que ele não paga as suas contas? Que você não está nem aí com ele? Que recado que você vai dar para Deus? Que resposta, na verdade, não é recado. Que resposta você vai dar para Deus? Que resposta? Se ele mandar o recado, que resposta você vai dar para ele? Aí que está o problema maior. Veja, um velho ditado. Eu vi falar há muito tempo atrás que havia um homem que ele frequentava a igreja. E ele não sabia orar. Ele não sabia nem orar o Pai Nosso. E ele chegava e ficava lá atrás da igreja. Sentava lá atrás da igreja, nos fundos da igreja, e dizia assim: Deus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Estou aqui. Não sei ler, não sei orar, mas estou aqui. E todas as vezes ele fazia a mesma coisa. E frequentava a igreja, mas ele não sabia orar. Não sabia ler e não sabia orar. E sentava lá e dizia: estou aqui, Deus. Eis-me aqui, Deus. E um dia ele adoeceu. Ele estava no hospital. E o nome dele era José. E esse José, lá no hospital, viu um homem sentado do lado dele. E ele olhou, espantado, vendo aquele homem que não conhecia. E este homem disse assim: eis-me aqui, José. Eu sou aquele que você dizia lá na igreja. Eu não sei orar, não sei ler, não sei orar, mas estou aqui, Deus. Eu sou aquele que você conversava, dizendo: eu estou aqui. Imagina se você não canta na igreja, não louva na igreja, não toca, não canta, não faz, não lê a Bíblia, não faz a primeira parte, não prega, mas você está lá presente. Você pode dizer: Deus, eis-me aqui, igual esse José. E que desculpa nós daremos a Deus que deixamos de frequentar a casa dele? Que desculpa nós vamos dar para ele? Para as pessoas a gente dá desculpa. Para as pessoas a gente dá um monte de desculpa, né? Ah, porque eu estava trabalhando, não, porque eu estava doente, ah, porque eu não me senti bem, é porque eu tinha que cuidar disso, cuidar daquilo. Então a gente dá um monte de desculpa, várias desculpas. Sempre acha uma desculpa para dar. Mas para Deus, vai dar que desculpa? Se Ele sabe tudo da nossa vida. Se Ele sabe tudo. Eu sei por mim que às vezes não, há muito tempo atrás, eu comecei a fazer assim uma campanha uma vez por semana. Não mudava nada. A campanha que eu fazia uma vez por semana não mudava nada na minha vida. Nada, nada. Os problemas eram os mesmos, até aumentavam os problemas. 2 vezes por semana também não adiantava. 3 vezes por semana, a campanha de 3 vezes por semana,
aí começou a ficar bom. A gente começa a se sentir forte, né? A gente começa a se sentir forte, parece que a gente cria um paredão, um muro de proteção, e o mal não abate a gente. E se o mal vem, ele bate no muro e não entra. 3 vezes por semana é bom, 4 é melhor, 5 fica bom demais, 6, nossa, fica maravilhoso, 7, todos os dias da semana, nossa, não há tempestade que venha e consegue te abater. Não há tempestade, não há mal nenhum, nada, nem azar, pecado, mal, tentação, nada, tempestade nenhuma chega até você. Nada te abate, nada te abate. Você fica firme. Você fica tão firme, que parece que você foi pregado lá na rocha. Como se fosse você ser soldado lá na rocha. Como colocasse os parafusos no teu pé e parafusasse na rocha. Você fica assim. Nada te abate. Nada abate a pessoa. 7 vezes por semana. Todo dia ou toda noite. É incrível. Como que eu fiz a experiência então, de um dia por semana. É muito pouco. 2 dias por semana é muito pouco também. 3 dias já começa a melhorar. De 3 dias por semana na igreja que começa a melhorar. E se a pessoa precisa de uma libertação? É vários tipos de libertação. Né? A libertação, se a pessoa só tem azar, ela vai se libertar daquele azar frequentando a igreja de 3 vezes por semana até 7 vezes por semana. E se frequenta 1 ou 2, dificilmente a pessoa vai se libertar do azar, daquele mal, daquela doença, daquela complicação, aqueles problemas na família, problema no casamento, problema financeiro, problema na saúde. Não consegue se libertar porque é muito pouco. As campanhas são muito fracas. A campanha forte de 3 dias a 7 dias por semana. Aí sim, aí a pessoa vai vencer todo o mal. E vai se libertar daquele mal. Aí as pessoas estão indo bem 3 vezes por semana. De repente começa 2, 1, de repente cada 15 dias, 1 vez por mês. A pessoa não vence, não adianta. A pessoa não vence. A pessoa pode ir cada 15 dias, ela não vai vencer, sempre vai ficar na mesma. Não adianta. Não existe como a pessoa vencer. Não tem como, porque eu já fiz esse teste. Eu sou testemunha viva de mim mesmo. Então eu tenho como dizer para as pessoas o que é e o que não é, o que é bom e o que é ruim. Então, como eu sendo testemunha viva de mim mesmo, eu posso dizer para as pessoas o que é bom, o que não é bom, o que vai valer a pena, o que não vai valer a pena, o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Mas pastor, então, se eu estou indo 1 vez por semana só, então não vou deixar de ir porque não adianta. Não, vai ter que ir, senão se a pessoa desiste até naquele dia e não vai mais, aí você vai para o inferno. Vai para o inferno, sabe por quê? Porque a pessoa cai em tentação. Sem a presença de Deus, a pessoa cai em tentação. Mas é preciso ir na igreja para ter a presença de Deus? É necessário. A igreja é o encontro com Deus. Você pode orar em casa? Pode orar em casa, não pecar. A pessoa pode orar em casa, fazer jejum em casa? Pode. Mas o mal é tão grande que a pessoa não vence. Imagina se o anjo desceu do céu para entregar o recado para Daniel e ele foi preso por Satanás.
O anjo do Senhor foi preso por Satanás e os demônios dele. E ele não conseguiu entregar a resposta, o recado, a revelação para Daniel. E por isso todo aquele tempo que Daniel fez uma campanha de 7 dias e não resolveu, e foi fazendo 21 dias para resolver, até que Deus... E por que 21 dias? Porque o anjo que desceu para entregar para Daniel foi preso por Satanás. Aí Deus teve que mandar um anjo mais forte para desacorentar aquele anjo e ir até Daniel. Aí aquele anjo forte desceu e foi até Daniel e desacorentou aquele anjo que era menos forte. Imagina, se o anjo que desceu para entregar a revelação para Daniel foi encorentado por Satanás, imagina nós, se nós vamos vencer sozinho. Não existe. As pessoas no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, elas passam vídeo ensinando as pessoas erradas, ensinando as pessoas fazendo errado, como fazer e fazendo errado, dizendo que a igreja é a pessoa, porque a pessoa ora em casa tá bom, porque a pessoa fazendo em casa tá bom, a pessoa só orando o Pai Nosso em casa tá bom. A gente não tem força espiritual para vencer o mal. Ainda mais se tem pessoas fazendo macumba contra a gente. Aí que não vence mesmo. Não, são espíritos superiores, fortes, que não é vencido assim não. Não é assim não. Você viu que quando o anjo foi lá pegar o corpo de Moisés, Satanás também foi para pegar o corpo de Moisés. E o anjo teve que lutar com Satanás. E o anjo ele não disse: eu te repreendo, Satanás. Não, ele disse que o Senhor te repreenda, Satanás. Então, não é fácil assim dizer, não, eu venço tudo sozinho, porque eu não preciso ir na igreja, porque eu venço sozinho, eu oro no meu quarto, eu jejuo em casa, eu faço. Não, precisa de ter um encontro com Deus. Aonde que você vai ter um encontro com Deus? Na igreja. Ali é uma sala de reunião onde todas aquelas pessoas se ajuntam a orar, formam uma corrente de oração. Aí que você tem que entender. Forma uma corrente de oração. É o mesmo de você fazer uma campanha de 7 dias na igreja. Faz uma campanha de 7 dias na igreja, você está fazendo uma corrente de oração. Então todas aquelas pessoas reunidas na igreja orando, se forma uma corrente de oração. Aí Satanás perde. Aí sim os espíritos imundos perdem, porque é uma corrente de oração. Agora você vai querer fazer sozinho, você não vai vencer. Aquele anjo não venceu. Aquele anjo que foi entregar a revelação para Daniel não venceu, foi encorentado. Além de não vencer, ainda foi encorentado por Satanás. Imagina nós que somos seres humanos. A gente tem que entender que a gente precisa da igreja, precisa ter um encontro com Deus na igreja, a gente precisa fazer uma corrente de oração junto com os irmãos. Você vê que quando Pedro foi preso por o rei Herodes, Pedro foi preso, estava lá na prisão, e a igreja inteira, aquele povo inteiro, começaram a orar, pedindo a Deus, intercedendo para Pedro que estava preso, e a oração dessas pessoas chegou até os céus. E aí Deus mandou o anjo lá soltar Pedro. Não podia simplesmente um anjo lá e descer, mandado por Deus, e soltar Pedro. Não, houve oração, foi necessária a oração, intercessão entre a igreja. A igreja orou, todas aquelas pessoas oraram, intercederam para Pedro, e Deus mandou o anjo soltar Pedro.
Isso que as pessoas têm que entender. Que na igreja, você está indo na casa do Pai. Indo para a igreja, você está se revestindo com o Espírito de Deus. Indo para a igreja, você está fazendo uma corrente de oração junto com os irmãos. Tem que orar em casa? Tem. Tem que jejuar em casa? Tem. Tem que fazer o papel de um cristão em casa, do evangélico em casa? Tem. Todo. Não é só o evangélico que tem que fazer. Toda pessoa tem que fazer o papel dela em casa, orar 3 vezes por dia. Tem que orar quando levanta de manhã, de meio-dia e de noite. 3 vezes por dia, como o Daniel fazia. A pessoa tem que orar em casa 3 vezes por dia. E tem que ir na igreja 3 vezes por dia, até mais. Eu não aconselho a pessoa a ir 1 vez por semana na igreja. Só 1 vez por semana na igreja. É muito pouco, não aconselho. É 3 vezes por semana, o mínimo. O mínimo é 3 vezes por semana na igreja. Para a pessoa se revestir contra o mal. Então você forma ali um revestimento contra o mal. E esse revestimento, você vê que a Bíblia diz que a pessoa tem que se revestir do capacete da salvação, do escudo. Se revestir do escudo e do capacete da salvação, da couraça da justiça. Então tem que se revestir da couraça da justiça, do capacete da salvação. E como é que você vai se revestir se você não vai na igreja? Não tem como, não tem como. 1 vez por mês não dá. E a pessoa vai lá na igreja, é liberta, daí a pessoa fica 30 dias fora da igreja. Aí você vai lá na Bíblia e vê. Aí os espíritos imundos ficam andando em redor, vê que a casa está vazia, bonita, adornada, vai lá e entra. E não entra só ele de volta não, leva mais 7. O estado daquela pessoa se torna pior do que antes. E daí fica mais difícil ainda para sair. Então, o mal chega na pessoa e ele chega com mais força ainda. Mas, pastor, eu fui liberta, não estou indo na igreja, mas não estou pecando. Mas você está frágil. Você está sem tratamento espiritual. É a mesma coisa, a pessoa saiu do hospital, é feito uma lista de remédio, é feito lá é feito lá uma receita para a pessoa tomar uma vitamina. E a pessoa não toma vitamina. E a pessoa fica fraca, acaba caindo no hospital de novo. A pessoa fica fraca porque ela não tomou aquela vitamina e acaba caindo no hospital de novo, indo para o hospital de novo, se internando de novo. E assim a pessoa, espiritualmente, se a pessoa é liberta daquele mal, a pessoa tem que continuar na igreja, continuar aquele tratamento na igreja. O tratamento espiritual, aonde que você encontra o tratamento espiritual, é na igreja. E se a pessoa não faz o tratamento espiritual, volta aquele mal e volta com mais força, trazendo com ele mais problema. Mais problema. É isso que as pessoas têm que entender. Pare de dizer ou ouvir as pessoas dizer que a igreja somos nós. Que orando o Pai Nosso em casa tá bom. Não é assim que funciona. O Pai Nosso é a única oração da Bíblia. O Pai Nosso é a única oração que está na Bíblia, que eu acho certo. Mas você não consegue sozinho vencer. Você pode orar de joelho dia e noite em casa, você não consegue vencer sozinho, você precisa ter um tratamento espiritual, você precisa fazer uma corrente de oração, e essa corrente de oração é na igreja, é o povo inteiro, junto com você, você se torna uma corrente, ali se torna uma corrente de oração, uma corrente que dificilmente será vencida.
É a mesma coisa que construir um muro de pedra. Agora você constrói um muro de tijolos, você constrói um muro de tijolos, aí você constrói um muro de cimento e você constrói um muro de pedra. Veja qual fica mais forte. Em casa você não vai vencer. Você precisa orar em casa, precisa, 3 vezes por dia. Mas para você se revestir do Espírito de Deus, se revestir, você tem que ir na igreja. Para você fazer uma corrente espiritual contra o mal, você tem que frequentar a igreja 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. E se você ir mais de 3 vezes por semana, aí você fica cada vez mais forte. Você fica igual um muro de pedra. É assim que funciona. Não dê ouvido para as pessoas na internet que falam que você é igreja, que você orando em casa está bom, que você não precisa frequentar a igreja porque a igreja é você. Não dê atenção para essas pessoas. Você tem que ver o que é melhor para você. O que é melhor para você é ter um encontro com Deus. O melhor para você e para mim é ter um encontro com Deus. Aonde eu vou ter um encontro com Deus? Na igreja. É na casa do Pai. Que ali a gente vai ter um encontro com Deus. E ali também, junto com os irmãos, a gente forma uma corrente de oração. Uma corrente imbatível. Lembre-se que o anjo foi acorrentado por Satanás, que desceu à terra para levar a revelação, a resposta para Daniel. Imagine se você vai vencer o mal sozinho, em casa, sem a igreja, sem a oração junto com os irmãos, uma corrente de oração, uma campanha de oração. Você não vence, não adianta. Isso é bíblico e não adianta, você não vence. É claro que nós somos uma igreja, mas nós somos uma igreja quando nós se reunir um monte de pessoas, aí nós somos igreja de Deus. Mas um só não é igreja de Deus. Eu sozinho não sou igreja de Deus. Igreja de Deus é quando tem um povo unido. Um povo unido. Aí é a igreja de Deus, sim. Veja que a Bíblia diz, aonde tiver 2 ou 3. A Bíblia não diz, Jesus não falou, aonde você estiver sozinho, ali Deus está. Aonde você está sozinho, você é uma igreja. Não. Aonde está reunido 2 ou 3 para diante. Imagina se tiver reunido ali 500 pessoas. Se forma uma corrente de oração imbatível. Imbatível. Sozinho, não tem como vencer as forças do mal. Não tem como.